E aí galera, beleza pessoal? Gente, continuar aqui, hoje a aula é de implementação, né? Prática mesmo no Visual Algo. Como vocês percebem, tem 3 tipos de aula nessa playlist. Tem as aulas teóricas, onde a gente discute, explica, aborda o conteúdo, tenta fazer com que quem estiver assistindo a aula compreenda a ideia de cada assunto. Tem aquela aula em que a gente discute um algoritmo na prática, né? A gente aborda o algoritmo e tal, e discute o funcionamento dele de maneira não implementada ainda numa linguagem de programação, né? Pseudocódigo. E tem essa aula que a gente resolve os exercícios mostrando no Visual Algo, né? A prática, como seria, tá? Então hoje a gente vai implementar esses três algoritmos. A gente já discutiu algum deles no Visual Algo, beleza? Então vamos lá. Primeiro problema é desenvolver um algoritmo para somar duas matrizes. A gente já traz o algoritmo pronto, estou trazendo os algoritmos prontos para ficar mais rápido a aula, né? Então aqui eu defino meu algoritmo e as variáveis. O que é que eu vou precisar a princípio? Bem, eu tenho que somar duas matrizes, eu vou precisar de uma matriz inicial, que eu vou somar, chamei de MA. Outra que eu chamei de MB e outra MR, que é exatamente a soma dos resultados. Aqui eu defini a matriz de valores inteiros, né? É um vetor com 2 dimensões de tamanho de 1 a 5. Eu não defini o tamanho do problema, mas eu botei aqui de 1 a 5 e de 1 a 5. Aqui eu chamei de I de J, onde eu vou trabalhar com 2 índices, né? I é a variável que vai percorrer as linhas e J que vai percorrer as colunas da matriz, né? Todos dois do tipo inteiro. Beleza, então vamos lá. A princípio, como vocês sabem, para eu poder percorrer uma matriz ou um vetor, eu tenho que fazer um laço de repetição, né? Iterar aqui no vetor. Como eu tenho 2 dimensões, eu vou precisar de 2 laços. Então, eu crio um em que o I, né, que é a variável que vai controlar as linhas, vai de 1 até 5. Crio outro que vai também de 1 até 5, que vai até 5 nesse caso aqui, enquanto fosse 5, né? Menor ou igual a 5. Então eu vou lá, escreva quem? Né? Forme o valor do índice, uma vírgulazinha aqui para separar a variável do texto, do índice I é 1 inicialmente, eu defini aqui, ó, I é menor do que 5. J também é 1, eu defini aqui, J é menor do que 5, da matriz A. Então vai aparecer lá, informe o valor da matriz 1, 1, né? Então eu vou ler esse valor aqui e vou colocar na matriz 1, 1. Vou fazer o mesmo e colocar na matriz B, né? E depois, na mesma iteração, eu já somo aqui o MR. Já digo que MR é nada mais, nada menos do que a soma desses 2 valores que eu coloquei. Tenho que fazer esse incremento aqui do J, né? Porque o J aqui vai controlar as colunas. Vou para a próxima coluna, agora a coluna 2, e o I continua como 1. Então eu estou dentro da primeira iteração do primeiro laço de repetição. E aí isso vai se repetir mais 4 vezes, né? Mais 1, 3, 4, até a quinta, quando J for 5, ele ainda vai entrar aqui. Depois J vai ser 6, ele vai subir. Não vai entrar mais, porque J vai ser maior do que 5. Vai chegar aqui, aí I vai para a próxima linha. Aí eu continuo de novo, porque J é inicializado e eu vou nesse processo. Feito isso, eu vou ter já a matriz R. E aqui, nesse momento, eu vou só ler a matriz R e imprimir. Ó, o primeiro enquanto e o segundo enquanto, do mesmo jeito. Tá? O I e o J. Agora, o que é que acontece aqui? Toda vez que eu leio, estou na linha 1. Aí, ó, estou na coluna 1. Aí, pá, escrevo na tela o valor do MR, né? A matriz resultante. O resultado, né? O valor que foi o resultado da soma de MA e MB. E aí eu vou fazendo isso, somando o J, vou somando o J. Só que quando ele sai desse primeiro laço aqui, que ele vai para a próxima linha, para dar uma ideia para o usuário melhor de uma matriz impressa na tela, eu pulo uma linha aqui, ó. Antes ou depois, né? Mas eu pulo uma linha aqui e incremento o I. O I agora passa a ser 2. O J volta a ser 1 porque eu vou precisar voltar para a primeira coluna, né? Para ir para a primeira coluna agora da linha 2. Linha 2, coluna 1. E vou continuar incrementando aqui
o valor de J, né, para poder eu ir percorrendo também na coluna, nas colunas, né, agora na 2. E fazer isso até 3, 4, 5, até sair. Então, eu vou executar aqui. Então ele está pedindo índice 1. Eu vou botar aqui todos os valores valendo 1, tá? Ó, ele está percorrendo. Então aqui ele foi 1, 1 da matriz B. Ó, uma 1, 2. Ele está repetindo aqui porque ele está lendo as duas matrizes, né? Mas ele já está somando MR. Se você olhar aqui, eu vou mostrar depois lá embaixo aqui nos valores. Opa, botei um 1 aqui, não tem nada não. Perceba, ó, foi na 2, 3, foi 11, né? Eu vou, ó, ele tá lendo. Pronto. Aí, ó. Aqui ele botou 12 o valor, né? Porque eu somei aqui, tanto aqui, quanto aqui. Porque como 4, 4, várias vezes foi 11, né? 2, 3, 3, 3 e 4, 4 foi 11. É por isso que quando somou, ó, linha 2, coluna 3, deu 12. Que 2, 3, né? Da matriz A valia 12. Não. 2, 3 da matriz A valia 12. 3, 3 da matriz A valia 11. Quer dizer, aqui 2, 3, 11 da matriz A. 3, 3 da matriz A, 11. E também da matriz A, coincidentemente aqui foi sem querer, 4, 4, 11. Então por isso que aqui, ó, linha 2, coluna 3, deu 12. Né? Porque ele somou 11 mais 1. Aqui, ó, linha 3, coluna 3 também. E linha 4, coluna 4. Tá? Tá implementada a soma de matrizes. Desenvolva um algoritmo que soma os valores da diagonal principal de uma matriz. Bem, eu vou abrir aqui o 54 que eu já resolvi. Vocês, deixei prontinho para não ser mais rápido. É muito semelhante ao que a gente estava fazendo, pessoal. Qual é a diferença? Eu quero somar a matriz, a diagonal da matriz, né? Então, o que é a diagonal? A diagonal da matriz é quando o índice I e o índice J são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu estava fazendo. Eu vou ler uma matriz. Agora sim, eu vou ler aqui, ó. Eu só quero a soma. Ó. Esse J minúsculo, mas tanto faz, tá? Eu quero aqui a soma. É só uma matriz que eu tenho. Não tenho mais de uma, não, tá? Tem uma matriz de 5 elementos. Tá? E chamei ela de valores. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ler valores. Mas sempre que I for igual a J, por exemplo, na primeira I é 1, J é 1. I vai ser igual a J, a gente soma. Na segunda, mesma I já vai ser, J vai ser quanto aqui? 2, porque vai ser incrementado. Ele não vai passar nesse si aqui, ele não vai ser igual. Beleza. Mas lá na frente I vai ser 2, J é 1, não bate. Depois J é 2. Então toda vez que I e J forem iguais, uma variável chamada soma diagonal vai receber o valor de soma diagonal inicial, que é 0, mais o valor que foi informado. Tá? E no final eu vou ter a soma da diagonal. Beleza? Ó. Forme a matriz. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar valores diferentes. Mas quando forem, ó. Agora, I e J são iguais. Eu vou botar um 1 também. Ó. 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 I e J são iguais. Vou botar um 1. I e J são iguais, então tá 1. I e J são iguais, vou botar 1. A soma é 5. Para facilitar para vocês entenderem. Beleza? Aqui estão os valores. De cada um. Soma é 5 do tipo inteiro. No algoritmo anterior eu nem mostrei para vocês, não foi? Esqueci de mostrar.
como é que ficava o valor da soma das duas matrizes, né? Mostrando que o MR, que era a matriz resultante no anterior, já tinha o seu valor somado em cada iteração, beleza? Continuando, desenvolva um algoritmo que verifique a coluna mais marcada de um jogo de loteria esportiva. Preste atenção. Qual é a questão aqui? Eu tenho uma loteria esportiva. Aqui eu considerando um jogo de loteria esportiva de 14 jogos e 3 opções, né? Vitória da coluna 1, empate, que é a coluna 2, ou vitória do time que está na coluna 3. Então você imagina isso aí como uma matriz de 14 linhas e 3 colunas. Tá? E o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou ter que variar. Eu posso variar na linha 1, como eu sempre estou variando, e verificar se existe uma marcação ali. Eu vou considerar que um X é marcado e um valor qualquer não marcado. Tá? Botou um X é porque o cara marcou ali. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou variar em todas as linhas da coluna 1 e verificar quantas vezes tem um X ali. Depois eu vou variar em todas as linhas da coluna 2 e verificar quantos X eu tenho ali, quantas vezes o X foi marcado ali naquela opção. E vou também verificar na coluna 3, para cada linha da coluna 3, quantas vezes o X foi marcado. Depois eu vou fazer o quê? Bem, vou ver qual foi a coluna que teve mais vezes o X marcado. Então, eu vou para cá, brinquei para vocês, exercício 55. Tá? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um vetor, loteria de tamanho 14, é 3, de caracteres. Tá? Eu chamei de caracteres porque o X é um caractere. Eu não vou explicar ainda aqui isso, eu vou tentar ir resolvendo o algoritmo e na necessidade de criar variáveis eu volto para cá, tá? Ficou mais fácil vocês entenderem, acredito eu. Então, primeiro eu tenho que receber, né, a minha matriz. A minha matriz é 14 linhas. Tenho 14 linhas aqui e tenho 3 colunas. Então, eu fiz uma variação ao contrário, né? Eu comecei dizendo, ó, varie quantas. Eu poderia aqui também botar o I aqui e tal, e fazer de 1 a 14 e depois assim, ó. Não teria problema. Deixa eu ver, só mudar aqui para não ter que errar. Então, forme I1, loteria. Tá também. O que é que ele vai fazer aqui? Para o jogo 1, a coluna 1 está marcada. Para o jogo 1, a coluna 2 está marcada. Para o jogo 1, a coluna 3 está marcada. E assim você vai botar X ou não. Eu vou diminuir aqui para 3, só para tipo de execução, tá? 5 jogos. Só para não demorar tanto. Aí vai ter pode ser que tenha algum erro depois na hora que a gente vai fazer aqui, mas se tiver a gente tenta consertar. Então o que é que ele fez aqui? Aqui eu vou ter em memória gravado como é que está a minha matriz, que a minha matriz é exatamente o meu jogo esportivo, minha aposta, né? Então eu coloquei aqui 5 linhas e 3 colunas, né? Eu vou receber e depois o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou verificar, eu vou percorrer nessas 3 colunas. Aqui sim eu vou percorrer coluna por coluna. Quando eu coloco um laço de repetição externo e coloco um interno, quando eu chamo assim, esse aqui é o laço externo, né? O de fora, e esse aqui é o laço interno. Vamos falar assim. Então, o laço externo é aquele ao qual eu vou ficar usando como base, né? Usando como base, por exemplo, eu estou usando como base a coluna. Isso quer dizer o quê? Que eu vou primeiro percorrer todas as linhas da primeira coluna, para depois passar para a segunda coluna. Então, se eu usar como base a coluna, quer dizer o quê? Que primeiro eu percorro dentro daquela coluna e depois eu vou percorrer a outra coluna. Então, dentro da primeira coluna, eu vou também percorrer cada linha dessa primeira coluna. E aí, para cada linha dessa primeira coluna, que é o I1 até 5, eu vou verificar se existe um X ali. Se existir, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que aquela coluna tem uma marcação. Então eu vou criar uma variável chamada marcoluna, que vai receber o valor dela mais 1. Que é isso? Vou incrementar ela. Toda vez que tiver um X naquela coluna,
né, entre as linhas daquela coluna, eu vou pegar e vou incrementar uma variável. Então eu chamo essa variável de marcoluna, ou seja, marcações da coluna, e vou sempre somar 1. Beleza? Ah, tá massa. Se, então, depois que eu fizer isso aqui tudinho, quer dizer o quê? Que eu percorri todas as linhas da coluna 1. No final eu pergunto, marcoluna é maior do que a maior marcação de colunas que eu já tive? Aí eu chamei de a mais marcada, o valor mais marcado. Inicialmente a primeira coluna vai, porque mais marcada é uma variável que não existe ainda incrementada, não tem valores ainda, então eu vou criar essa variável também. Ela é inicializada com 0, inicialmente ela vai. Então, a mais marcada vai ter a quantidade de vezes que a coluna atual foi marcada, né? Quantos x tem na coluna 1. E aí a coluna que tem mais marcações é a coluna J, que é o J atual, é o valor de 1. Beleza, só que aí J vai ser 2 agora. O que é que eu tenho que fazer com essa marcoluna? As marcações da coluna atual. Eu posso chamar como marcoluna atual, marcações atuais, coluna, como você quiser. De forma que fique claro que é essa variável para você, tá? Normalmente a gente cria aqui comentários sobre cada variável. Eu não parei para isso, porque aqui a ideia é apenas a explicação do algoritmo, né? Mas no algoritmo mesmo é importante que você faça essas explicações. Então, ela inicialmente agora é 0, porque eu vou agora para a coluna 2, ver em todas as linhas da coluna 2, porque o 2 aqui, o J aqui vai ficar fixo, o I vai ficar variando, mas o J vai ficar fixo. Vou ver quantas vezes tem X lá. Vou somar e incrementar isso aqui dentro dessa marcoluna e ver agora se ela é maior do que mais marcada. Mas lembre que na iteração anterior de J, quando era na primeira coluna, mais marcada recebeu o valor da quantidade de marcações que a primeira coluna recebeu. E aí, se ela for maior do que a primeira coluna, NJ, aí ela mais marcada agora vai ter tantas marcações, né, que vai ser o valor de marcoluna, e a coluna mais marcada vai ser J. Isso se repete, né, para o 3, e novamente o mesmo processo. A coluna mais marcada é N coluna, e a quantidade de vezes que essa coluna recebeu X é o valor de mais marcado. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, me dê aí, você marca não vou marcar, vou marcar aqui. Então, quer dizer, que na coluna 1, ó, linha 1, coluna 1, tá? Linha 1, é isso que eu estou lendo. Tá, isso. Aqui a minha iteração foi ao contrário, né? Linha 1, coluna 1. Então aqui eu fui por 1 por 1. Então na linha 2, segundo jogo, né? No segundo jogo eu marquei X aqui, aqui e aqui. Deu um triplo. No terceiro jogo eu botei 0, X e 0. No quarto jogo, 0, 0, X. No quinto jogo, 0, X e X. Opa, vamos lá. Você pode criar até os jogos, né? Aí, né? O jogo tal, isso aí interagindo aí, mas essa não é a ideia aqui de se preocupar com isso. O que é que aconteceu? A coluna mais marcada foi a terceira, vamos ver, ó. Coluna 3 teve um X, coluna 3 teve 2X, coluna 3 aqui não teve, 3X, né? 3 vezes marcada, 4 vezes marcada. A coluna 2 não foi, uma vez, 2, não foi, 3 vezes. E a coluna 1 não foi, uma vez, não foi, não foi, não foi, né? Então a coluna 1 foi menos marcada com uma vez, naquela que eu dei um triplo. A coluna 2 foram 3 vezes e a coluna 3 4 vezes. Então, de fato, a coluna 3 foi mais marcada com 4 marcações. Beleza? Então é isso aí. Galera, por hoje é só esses três algoritmos resolvidos, tá? É importante que você compreenda a lógica do algoritmo. O mais importante é que você, quando estiver fazendo o algoritmo, faça um garrancho, rabisque, né? A ideia do que você está querendo resolver e depois venha para a implementação. Mas é importante que você também se acostume com a codificação. Por mais que você ainda não esteja entendendo o algoritmo, tenta implementar o algoritmo, nem que você esteja copiando isso aí, mas tenta entender o que é o código e isso vai lhe ajudar a resolver novos problemas, né? Você começa a ter a ideia de criar a ideia de novos problemas, beleza? Então, galera, deixa eu só
voltar aqui para 14. Aqui estava assim. Opa. Não, eu vou... Aqui eu vou botar o I normal, como eu deixei. E aqui o J. Não tem problema não. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!